façam como o povo que foi caminhando para a terra prometida, através do deserto, fez que a certa altura se começou a revoltar. E portanto, por causa da falta de água, etc. E portanto tentaram o Senhor. E o Senhor e o seu caminho de 40 anos foi um caminho de altos e baixos, em que o povo seguia o Senhor fielmente e depois a certa altura já estava a fabricar ídolos, já estava a ir atrás de outros deuses, etc, etc. Portanto, ia traindo o Senhor. E depois lá vinha outra vez o Senhor fazer renovar a sua aliança e puxar pelo seu povo, etc, etc, até conseguir, ao fim de 40 anos, levá-los até à terra prometida. E portanto, o Senhor vem fazer esta advertência para não fazermos como os nossos antepassados, que endureceram o coração. E endurecer o coração é não ser sensível, atenção, não ser sensível à voz do Senhor, às ações do Senhor, à aliança do Senhor, aos apelos do Senhor e encarreirar pelos ídolos. E portanto o Senhor este salmo vem na continuação e tem depois esta advertência. Tem a continuação de louvor ao Senhor, o Senhor é o Criador, mas atenção, atenção, o Senhor é chamar-nos a atenção disso. E depois podemos passar para o outro salmo, o Salmo 85, que é uma oração de súplica de quem está aflito. Onde é que ele está? 85. Restaura-nos, ó Deus. E o início acaba por ser a súplica em que o salmista vem relembrar as coisas grandes que o Senhor fez. Restauraste os cativos de Jacó, perdoaste a culpa do teu povo, ou seja, tu és um Deus de perdão, reprimiste todo o teu furor, refriaste o ardor da tua ira, quando, na continuação daquilo que eu expliquei, quando no caminho do deserto o teu povo te traiu, o teu povo endureceu o coração, o teu povo não ouviu nem seguiu as tuas palavras. E portanto, restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador. Outra vez o Senhor como Salvador. Renuncia ao teu rancor contra nós. E depois são aquelas perguntas que eu acho muito engraçadas nos Salmos, em que o salmista, de certo modo, faz uma pergunta a Deus, a dizer: mas, ó Senhor, tu vais continuar a fazer isto? Tu que és um Deus de amor, tu que és um Deus grandioso, tu que és um Deus que os outros todos vão olhar e dizem: mas aquele Deus é diferente, e tu vais continuar, ou seja, não vais mostrar o teu perdão, não vais mostrar a tua glória, não vais mostrar a tua diferença relativamente aos outros. E então, tu ficarás irado connosco para sempre, prolongando de geração em geração a tua ira? Não nos irás devolver a vida para que o teu povo se alegre contigo? Javé, mostra-nos o teu amor, concede-nos a tua salvação. E portanto, como quer dizer, ó Deus, mostra lá afinal quem tu és. Tu não és igual aos outros e portanto, concede a tua salvação. E Deus responde, que é no 9. Deus anuncia a paz ao seu povo e aos seus fiéis e aos que se convertam de coração. Ou seja, o Senhor promete a paz se converterem. E sabemos como a paz é tão importante. É tão importante que Jesus foi chamado o Príncipe da Paz. E por aí adiante, ou seja, o Deus restaura-nos, concedendo-nos a paz se nós nos convertermos. E é esta a mensagem que nós temos que reter na nossa cabeça.
da mensagem deste Deus Criador que nos dará a paz. Se nós precisarmos de passar do mundo das trevas para o seu mundo. Ou seja, o Senhor vai nos arrancar das trevas para a luz e promete-nos a paz. Vai nos arrancar se nós aceitarmos convertermos-nos, se aceitarmos fazer uma aliança com Ele, mudar de vida, segui-lo e deixar tudo o que é injusto, tudo o que é ídolo, tudo o que é terreno, tudo o que é, no fundo, mau. E agora vamos ver a primeira leitura que saiu, que já se começou a comentar, que este Deus, no seu plano, porque Ele tem um plano, no seu plano de salvação para nós, entregou a missão ao Senhor Jesus. E então, o João 3, 31, 36, a minha Bíblia diz: o Pai entregou tudo a Jesus. E João 3. O Pai entregou tudo a Jesus. Aquele que vem do alto está acima de todos. Ora, quem é que vem do alto? É Jesus. Quem é da terra pertence à terra e fala como terrestre. E somos nós, somos da terra, e portanto falamos como terrestres, não é? Aquele que vem do céu dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E quem aceita o seu testemunho comprova que Deus é verdadeiro. Quem acredita naquilo que Jesus diz, acaba por perceber que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou refere as palavras de Deus. Ou seja, Jesus refere as palavras de Deus, do Pai. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. E cá está o Espírito Santo. E cá está, no fundo, a Santíssima Trindade. Eu vou dizer uma palavra que não é muito... a funcionar, vá lá. A Santíssima Trindade a funcionar. O Pai que vai falar pelo seu Filho, e o Filho fala porque o Espírito o inspira. É a plenitude do Espírito Santo. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Portanto, entregou a Jesus a administração de tudo. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. E já sabemos porquê. Quem rejeita o Filho nunca verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, condenação. E portanto, só Jesus é que nos revela ao Pai. E há um diálogo entre os discípulos e Jesus, em que diz: mostra-nos o Pai. Ele diz: mas vocês ainda não perceberam. Quem vê em mim vê o Pai. Porque, entre aspas, nós somos unha com carne, vá lá. E, portanto, eu mostro-vos o Pai. E quem não aceita o testemunho de Jesus acaba por servir aos ídolos do mundo e no fundo, caminha para a morte. E já sabemos que a morte é a morte eterna. Portanto, nós temos que perceber que Jesus tem tudo nas suas mãos, porque o Pai lhe entregou. Quem vê o Filho vê o Pai. O Espírito é que o inspira, é que o move. E assim funciona um só Deus, entre aspas, em três pessoas. Um só Deus em três pessoas, desta maneira misteriosa, mas que nós conseguimos perceber um bocadinho. Porque o Senhor nos foi dando algumas explicações. E quem não aceitar o testemunho de Jesus, e isto é o que nós temos que meter na cabeça, e foi isso que João há bocadinho chamou a atenção,
nós temos que perceber e temos que acreditar, e às vezes não acreditamos porque estamos deformados por teorias que nós lemos antes, por teorias que lemos noutras religiões ou em livros, não sei das quantas, ou livros da Nova Era, que nos acabam por pôr Jesus num patamar semelhante a outras pessoas, ou outros profetas, ou outros humanos, e que nos acabam por tirar a fé em Jesus como Salvador. E às vezes nós vimos contaminados com isso, mesmo quando começamos a nossa conversão, e temos um bocadinho de dificuldade em chegar a esta verdade. E se nós tivermos essa dificuldade, é muito simples, é pedir: Senhor, mostra-me esta tua verdade. Senhor, mostra-me e faz-me, limpa da minha cabecinha todas as teorias que eu li, todos os disparates que eu li, limpa tudo da minha cabecinha, e que na minha cabecinha, no meu coração, na minha alma, fique apenas esta verdade, que é a única verdade. Portanto, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, feito homem. E as dificuldades, às vezes, vêm das contaminações. É por isso que há alguns livros que andam aí na moda, ou andaram na moda, e que às vezes as pessoas dizerem assim: eu quis ler só para saber o que é que lá estava. E eu respondo: olha, eu não quero ler. Não quero saber o que lá estava. Para mim basta-me saber que não presta e acabou. Sabe porquê? E lembro-me de ter lido algumas coisas que não prestam e sei que a minha cabeça fica contaminada. Eu lembro-me, eu tenho essa noção. Porque não quero que na minha cabeça fiquem ideias que depois me comecem a minar a minha fé. E portanto, isto é um conselho que dou, e não é um conselho... falar da sopa de letras? Não é. Os livros da Nova Era, por exemplo, são muito perigosos neste aspecto, porque são livros... Há livros que são livros onde se fala de Maomé e de outros profetas, em que nós sabemos que fala de outras religiões ali comparado. Mas depois há livros da Nova Era em que nós começamos a abrir e fala-se de Deus, ou fala-se de Jesus. E nós pensamos: estes livros não fazem mal nenhum, porque ele até fala aqui de Deus, até fala aqui de Jesus. Mas depois, quando começamos a ler a sério, começamos a perceber que Jesus é comparado a um grande homem, a um grande profeta, bombeiro, salva uma menina. E as coisas não são postas no seu devido lugar. E, portanto, são muito perigosos, porque, a certa altura, começam a minar a nossa fé. E, portanto, eu sei que aquele livro é de um autor que não presta e que o que lá está dentro é da Nova Era, etc, etc, não me importa nada que me chamem ignorante. Nunca leste, nunca viste o filme, não sei. Não preciso disso para nada. Eu prefiro manter a minha fé intacta e não minada por alguma ideia que me venha contaminar. Costuma-se dizer que vais esfriando a minha fé. Exatamente. É por isso que se diz que esses livros esfriam a fé, diminuem a nossa fé, contaminam a nossa fé. Ok? E portanto, isto são dois conselhos. Um é: quem nunca leu, que não leia. Quem leu e está agora num princípio de conversão e que sente um bocadinho esta dificuldade de lhe virem à cabeça ideias, coisas que leram e que ficaram no coração e que não são esta verdade, que peça ao Senhor que limpe, que peça ao Senhor que com o seu Santo Espírito venha limpar e eventualmente até confessar na confissão, a dizer: Senhor Padre, eu tenho um bocadinho de dificuldade em acreditar em certas coisas porque tenho a minha mente contaminada, e vem pedir a Jesus que limpe isto tudo. Ok? Portanto, é esta advertência que nós fazemos com base nesta palavra do Senhor. O Pai entregou tudo a Jesus e, portanto, não podemos diminuir, não podemos contaminar, denegrir o papel de Jesus. Ok? Ele é Deus, tal e qual como Deus Pai. E não é uma coisa mais ou menos, não é uma pessoa mais ou menos.
E depois vem a palavra, vem depois duas leituras relacionadas com missão. Uma é de Ezequiel, em que o Senhor diz ao Ezequiel: olha, eu tornei-te profeta. E profeta é aquele que anuncia o que o Senhor diz. E não pode estar a deturpar, não é? Não pode estar a deturpar o que o Senhor diz. E está claro que a missão do profeta é muito incómoda neste mundo. E no caso de Ezequiel, ele estava muito atrapalhado com a situação. Ai, onde é que está? Ai, para aqui para a frente. Ele estava muito atrapalhado com a situação. Então, onde é que está o Ezequiel? Agora perdi-o. Ele estava muito atrapalhado com a situação. E é o Ezequiel 2. A missão profética. E diz no 3: criatura humana, vou mandar-te a Israel, a esse povo rebelde que se rebelou contra mim. Ele e os seus antepassados voltaram-se contra mim até ao dia de hoje. Ou seja, o Ezequiel viveu numa da altura da história em que o povo, pronto, como eu disse há bocado, se começou a contaminar e começou a deixar o Senhor. Os filhos são arrogantes e têm coração de pedra. Eu envio-te a eles e falar-lhes da seguinte forma: assim diz o Senhor Javé, quer te escutem, quer não. Ou seja, o Senhor já avisá-lo. Eles podem não te escutar, porquê? Porque eles são rebeldes. Ficarão a saber que existe um profeta aqui no meio deles. Ou seja, quer eles te escutem ou não, tu vais-me anunciar. Tu vais dizer aquilo que eu vou mandar. Para eles perceberem que tu és profeta. Porque por tua vontade tu não dirias nada disto, não é? Ficarias no teu canto, se calhar, para não seres contaminado e assim. Mas eu mando-te para o meio dos lobos, não é? Criatura humana, não tenhas medo deles, nem das suas palavras. Mesmo quando ficares rodeado de espinhos e te sentares em cima de escorpiões. Não fiques com medo das suas palavras, nem te assustes com a cara deles, porque são uma casa de rebeldes. Portanto, está a preparar o profeta para aquilo que lhe podia acontecer. Vão fazer de má cara, Sim, isto é o que se passa na evangelização hoje. Vão-te dizer 30 por uma linha, mas tu, quer te escutem, quer não, tu continuarás a transmitir a minha palavra, porque são uma casa de rebeldes. Ou seja, o Senhor a dizer que aqueles a quem Ele manda anunciar a sua palavra têm que o fazer. Porque o Senhor é que escolheu para ele ser profeta, as palavras não são da própria pessoa, são do Senhor. E que se aguente no balanço. Porque eles vão fazer má cara, vão responder torto, etc, etc. Mas tu vais ter que cumprir a tua missão. E, portanto, é esta missão do profeta que o Senhor diz. E o profeta tem que obedecer. Porque se o Senhor lhe deu essa missão, ele tem que obedecer. Ou seja, a vontade de Deus para ele é ser profeta. E, portanto, é a tal história. Nós só seremos felizes e só cumpriremos a nossa missão se cumprirmos a vontade de Deus para nós. E aí ganharemos o céu. Aí ganharemos a salvação. Aí seremos santos. E vem depois outra palavra para São Pedro. Ora, onde é que ele está? Atos 10, de 9 a 16. E é uma palavra muito curiosa. Ou seja, o São Pedro era judeu e Jesus veio quebrar muitas das coisas, muitas das leis, entre aspas. Quebrar não, alargar. O Senhor diz: eu não venho quebrar a lei, mas venho aperfeiçoar a lei. O Senhor acrescentou coisas à lei.
porque os judeus tinham muitos tabus, tinham muitas regras. E uma das coisas que tinham... Onde é que está? Uma das coisas que tinham era a lei da pureza, que impedia de comer certos alimentos. E a outra lei que eles também tinham era a proibição de se misturarem com outros povos, porque consideravam-nos impuros e, portanto, não se queriam contaminar. E aqui o Senhor vem dar um empurrão a São Pedro. São Pedro estava a descansar e, de repente, não estava a descansar. Diz aqui que foi ao meio-dia e subiu, sentiu fome, mas enquanto preparavam comida, Pedro entrou em êxtase. Portanto, ele foi para o terraço e os outros estavam a preparar a comida, etc. Entrou em êxtase ou adormeceu, não interessa. Ele teve uma visão. E ele viu que descia do céu uma grande toalha. Isto é um bocadinho um consolo para quem às vezes tem visões um bocadinho, como eu costumo dizer, estranhas ou um bocadinho malucas, porque São Pedro viu uma toalha vinda do céu. E em cima da toalha havia vários animais, e répteis e aves do céu. E uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come, porque os animais estavam vivos. E o Pedro respondeu: ó Senhor, não, eu nunca comi. O Senhor às vezes dá visões para explicar melhor o que tu disseste, mas depois é preciso de discernimento ou de carisma para discernir o que é que aquela visão quer. E às vezes a pessoa só pode ter um carisma, só ter visto a visão. Mas aqui o Senhor falou mesmo com ele, portanto o Senhor explicou-lhe. Aqui foi mais fácil. Foi mais fácil. Mas e o Senhor diz: não consideres impuro o que Deus purificou. E repetiu-se 3 vezes. E depois a coisa, que parecia uma toalha, foi recolhida ao céu. Portanto, isto encaixa um bocadinho na leitura, encaixa de uma maneira para nós percebermos. Portanto, a leitura de hoje de Mateus 10, 1, 2, portanto, o Senhor, quem leu, disse os nomes dos 12 apóstolos e depois disse-lhes, parece que está em contradição: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Precisamente porque os judeus, portanto, tinham aquilo que a Teresa disse, portanto, tinham esta lei que não se podia comer coisas que eles tinham numa lista como coisas impuras e que não se tinham misturar com os pagãos. E foi isso que depois aqui Jesus vem dizer: não, a salvação é para todos, já não é? Ou seja, o Senhor vem dizer que é isso mesmo, que a salvação é para todos. E que esta história de não te misturar com os pagãos, no início... Foi isso. No início, ou seja, vejam isto no tempo. No Evangelho de hoje, Jesus escolheu os 12 apóstolos e, para eles não terem problemas, para a sua missão começar a funcionar... Porque senão começavam logo com estas dúvidas. E a começar a funcionar e não começarem logo a receber más caras. Eram os judeus todos. Não receber más caras, como dizia no último salmo, más caras, no último salmo, na leitura de Ezequiel, caras feias e palavras que não gostas de ouvir. O Senhor disse aos apóstolos que escolheu: ide só aos que estão perdidos na casa de Israel. E mesmo assim havia os escribas e havia os sacerdotes e aquela gentinha toda contra eles. Mesmo assim havia essa gente toda contra eles. Mas depois os Atos dos Apóstolos é mais tarde. Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha subido ao céu e já estavam os apóstolos na sua ação, depois do Espírito Santo, na sua ação plena. E portanto já tinham um certo treino daquilo, da ação profética que tinham iniciado no tempo de Jesus, e aqui já tinham. E nesta altura... Já tinha vindo o Espírito Santo. Portanto, não é uma coisa que está em contradição. Portanto, é no tempo, é uma sequência no tempo. A certa altura o Senhor veio dizer a São Pedro: ei, atenção, não consideres
tão fixa essa regra das coisas impuras, porque eu criei tudo e tornei as coisas puras. E depois também, depois a leitura vai para a frente. São Paulo, que também teve dificuldade com isso. Espera aí, já vamos a São Paulo. E portanto, vai também anunciar-me aos pagãos. A missão vai evoluindo. Não... E isto foi o recado para São Pedro. Entretanto, São Paulo, como o João estava a dizer, São Paulo, o Senhor mandou profetizar essencialmente a quem? Aos que não eram judeus. E a certa altura começou a haver um bocadinho de conflito entre São Pedro e São Paulo, ou os que estavam mais em Jerusalém, junto aos judeus, e São Paulo, que andava pela Grécia, por aqui e por ali. São Paulo carismático e os outros... E os outros mais tradicionais. Mas, atenção, eles perceberam que parecia que cada um estava a puxar para o seu lado, mas resolveram o problema como? Juntando-se, quando havia estes problemas, juntavam-se, rezavam ao Espírito Santo e discutiam o assunto. Tanto que o título deste 10 diz: a Igreja e os pagãos. 2 pontos. O conflito gera o concílio. Ou seja, já nesse tempo havia concílios, havia aquelas reuniões que hoje vemos em Roma, não é? Aquelas reuniões dos bispos da altura, os apóstolos e aqueles mais importantes na igreja da altura, para discutir as coisas à luz do Espírito Santo. E perceberam que isto não era uma contradição, porque foi o próprio Senhor que disse a São Pedro, e era o próprio Senhor que dizia a São Paulo: vai por ali, não era da cabecinha dele, não era ele que dizia: eu não apetece estar aqui em Israel. As coisas não são estáticas, mas são dinâmicas. E vou agora para o outro lado. E bem se sabe o que São Paulo sofreu com esta missão fora de Jerusalém. Ele diz em uma das suas cartas quantas vezes foi preso, quantas vezes passou fome, quantas vezes naufragou, quantas vezes foi assaltado, etc, etc, etc. Mas ele sabia que era a missão que o Senhor lhe tinha dado e, portanto, ele aceitava isso tudo como fazendo parte do seu trabalho diário. Estão a ver? Sim, nunca quis receber por isso. E isto que parece, no fundo, uma contradição, é, no fundo, uma evolução. No início, como o João falou do Evangelho de hoje, o Senhor disse: por enquanto, falem só aqui para os israelitas, mas depois, com o tempo, a missão foi sendo alargada. E depois sabemos que, com as perseguições dos romanos, os cristãos tiveram que começar a dispersar-se, e isso que parecia ser a destruição da Igreja, depois, ao fim de uns anos e de séculos, nós olhamos e vemos que foi a maneira que o Senhor tirou partido, que arranjou para espalhar a sua palavra e a sua Igreja a todo o mundo. Ou seja, porque eles começaram a fugir para outros locais, mas continuaram a ser cristãos, continuaram a anunciar o Senhor, mais ou menos em segredo, dependendo dos sítios, etc. E foi assim, com essa dispersão, que a Igreja foi crescendo e foi-se alargando a outros países, a outros continentes. Tanto que nós celebramos São Tomé há pouco tempo, e São Tomé foi para a Ásia. São Tomé morreu na Índia. E quando eu me ponho a pensar nisto, e não tinha aviões. Primeiro, portanto, e não havia aviões. Eu ponho-me a pensar, quanto tempo é que esta gente levava? Mesmo que fossem de cavalo, ou de camelo, ou alguma coisa, quanto tempo é que esta gente levava para chegar a esses sítios? E estar lá, etc, etc. Nós mesmo com os aviões... Estar lá e vir. Estar lá e vir ou não vir. Vir ou não vir, não é? E nós temos que olhar para as coisas nas devidas proporções. As dificuldades que não terá sido. Também pensarem uma viagem até à Índia, uma viagem a Macau. Sim, mas estamos a falar dos apóstolos, num tempo ainda mais antigo, ainda mais, mas também demorava mais limitado, ainda mais limitado. E, portanto, o Senhor a dizer: eu vim para todos, eu não quero ficar só junto dos judeus, eu sou um Deus para todos. O tal Deus universal, e aquela toalha representava isso. Representava que não te ponhas com ideias quadradas
E depois também levanta-te, diz aqui mais tarde, porque a seguir a história de ir aos outros povos é porque alguém o veio chamar. Estão ali 3 homens a procurar por ti, levanta-te, deixa e vai com eles, porque fui eu que os mandei. O Senhor a dizer. Portanto, e aqui era fácil, mas depois também não se podia desobedecer. Então o Senhor dizer, olha, estão ali 3 homens que te vêm chamar, vai e segue-os. E o que é que aqueles homens vinham fazer? Iam chamar São Pedro para ir a uma zona e à casa de alguém que, em Cesareia, que não eram judeus. E, portanto, São Pedro apanhou 2 abanões de uma vez. Uma foi o abanão da comida, portanto, deixa-te esquisitices, que não é por aí. E depois, tu não vais ter só que falar e anunciar-me aos judeus. E por isso eu mandei vir estes 3 homens. E São Pedro obedeceu. São Pedro obedeceu. E depois, quando começou a rezar por eles, acabou por ver que o Espírito Santo também atuava nos outros. E, portanto, quem era ele para limitar a ação do Espírito Santo? Quem era ele para não anunciar o Senhor aos outros povos? E, portanto, e depois houve alguém que, depois os outros da igreja começaram a ouvir falar desta história e chamaram Pedro e disseram, mas afinal o que é que tu andas para aí a fazer? E foi daí que apareceu o tal concílio. Portanto, neste 10, 11 e 12, 10, 11 e 12, temos este empurrão para os outros povos, temos esta abertura. E não foi ninguém que se lembrou, foi o Senhor que mandou. Foi o Senhor que mandou. E depois também temos aqui São Paulo, a mesma coisa. Temos aqui a seguir também São Paulo. E esta universalidade da mensagem do Senhor, que não é só para um grupinho. Começou para um grupinho, começou pelo seu povo, mas depois é universal. É para todo o mundo. É para todos os homens. E às vezes é difícil sairmos das nossas verdades e das nossas certezas, mas quando o Senhor manda assim, tem que se obedecer. E portanto está aqui a missão do profeta, está aqui o obedecer, está aqui o tentar compreender o pensamento do Senhor quando Ele manda fazer coisas que ou são muito custosas ou são um bocadinho contra aquilo que se aprendeu, etc, etc. E, portanto, o Senhor veio para todos. O Senhor veio para todos. E temos aqui estas 2 grandes missões. Portanto, pensarmos quem é Jesus para cada um de nós, como é que está a nossa fé em Jesus e a quem Deus entregou tudo. Deus, este Senhor Criador, este Senhor que devemos louvar eternamente, que diz para não termos o coração duro, para não termos o coração duro e fechado, como o povo fez em algumas partes do seu caminho, e também obedecermos ao Senhor se o Senhor nos dá algumas destas missões, sermos obedientes se o Senhor nos manda, e perceber que às vezes o Senhor manifesta-se mais facilmente ou mais rapidamente naqueles que nunca o conheceram do que naqueles que eram como os judeus e que tinham, antigamente eram judeus, agora podem ser as pessoas da igreja, que têm umas ideias muito fixas, e às vezes aqueles que praticamente nunca ouviram falar do Senhor absorvem muito mais facilmente
a sua mensagem e aderem de coração a Jesus, porque só por Jesus é que nós alcançaremos a salvação. E isto temos que ter bem assentos no nosso coração. Por isso é que Jesus... agora esperem lá, desculpem lá. Agora fez luz aqui para mim. Já explico. Só Jesus é que é realmente quem nós devemos seguir. E agora fez luz porque eu olhei aqui para o meu caderno, já me tinha esquecido, que nós quando cantamos o segundo canto, Tu anseias a salvação, eu vi um caminho com uma luz lá à frente e é Jesus. E é Jesus no caminho. Eu não percebi muito bem, percebi que se calhar nós íamos atrás, mas não era uma coisa muito clara. Mas depois, quando nos derrama o Espírito, querido Paizinho do céu, lá estamos nós como crianças, e então eu vi que nesse caminho ia um grupo de crianças vestidos de escoteiros. Eu escrevi, nós como escoteiros a seguir Jesus. E então, agora é que eu estou a perceber porque é que eu vi isto. É para mostrar que o único caminho que há para a salvação, que é a tal luz lá da frente, é Jesus. E, portanto, nós temos que seguir Jesus, o seu caminho, e mais nenhum. E mais nenhum. E eu tinha feito aqui o boneco, já não me lembrava, e agora olhei e disse, espera lá, já estou a perceber o que é que isto quer dizer, e que tem a ver, no fundo, com a mensagem que o Senhor hoje nos deu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós lemos isto, temos que perceber o que é ser caminho, ser verdade e ser vida. E não podemos estar a misturá-lo, nem a igualá-lo, nem a contaminá-lo com mais nada. Eu tinha dito também, na missa que dizemos, honra e glória para sempre. Para sempre. Honra, glória e louvor para sempre. Portanto, o Senhor faz lembrar aquela pergunta que Jesus fez. Quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, o Senhor hoje está-nos a perguntar, quem é que tu dizes? Não é quem tu dizes, é quem é que tu pensas e tu, João, que eu que é que sou? Dizes? Quem é que tu dizes? Primeiro, antes de dizeres o quem é que tu pensas que eu sou, ou seja, quem sou eu para ti? E depois, quem é que tu dizes aos outros que eu sou? Mas quem sou eu para ti? Para analisarmos se o Senhor é realmente o nosso caminho, a nossa verdade e, no fundo, o caminho para a vida, a nossa vida, porque só com Ele é que teremos vida. Porque todos os outros caminhos vão desembocar na morte eterna. E, portanto, não há vários caminhos, como muita gente nos quer fazer crer. Não há vários caminhos. Não há várias soluções. Não. O caminho único é este. Porque só Jesus é Filho de Deus. E nós queremos ir para Deus. Porque Deus só está no céu, na eternidade. Não há vários céus. Não há vários céus. Não há céus de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Nem verdes, azuis ou cor-de-rosa. Não. Só há um céu. Só há um céu. Portanto, que o Senhor aumente a nossa fé, melhora a nossa fé, e isso reza-se, e isso pede-se. E, portanto, quando nós vemos que a nossa fé e a nossa ideia de Jesus não está muito certa, não está muito firme, que nos aparecem dúvidas, etc. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, limpa a minha fé, purifica a minha fé. Tira tudo o que não presta. Tira que só a verdade mora no meu coração, na minha alma. Só a verdade. A tua verdade. E ensina-me a verdade. Dá-me o dom da fé.
que eu não tenha nenhuma hesitação, que eu não tenha nenhuma dúvida. Podemos pedir ao Senhor o dom da fé, não? Podemos rezar, pedir ao Senhor o dom da fé, o dom de limpar todas as mentiras que o mundo nos enfiou na cabeça ou que passaram pela nossa cabeça, que tudo isso seja limpo, queimado, retirado. Alguém tem alguma palavra para dizer? Como só há um caminho e não há vários, por isso que o Senhor diz, comigo é só sim, sim, não, não. Não é um dia sim, outro dia não. Sim, sim, não, não. Oh, Teresa, Sim. posso... É uma coisa que eu não sei se é... Como é que é dizer? Quando estávamos a cantar no louvar a Jesus, eu canto quantos dizer vem Espírito Santo, e eu estava de olhos fechados e assim, eu nem sei se... Eu vou dizer, depois vocês dizem bem o que é que... Eu vi tipo um troféu, tipo uma taça, Uma taça. Um troféu? Tá. Um troféu de campeão que tinha a cor assim, sobre o dourado. Pronto, e estou com esta imagem e eu estou a falar porque isto parece que persiste. Eu não sei se isto quer dizer alguma coisa, se não tenho aquele costume de ter essa assim, visão e então eu fico... Sim, mas Deus dá visões a quem quer e quem não. É isso mesmo, é que ganhar o céu é ganhar o campeonato, é ganhar a taça. Era um troféu tipo, eu vou comparar a futebol, porque era assim uma taça, Claro, era grande, como se preenchesse todo o campo de visão que eu conseguia ver, e tinha tons pratas e dourados, Uma coisa preciosa, é por uma isso taça que nós muito também temos preciosa. que ser atletas, tipo Cristiano Ronaldo, e portanto temos que trabalhar muito, exercitar muito, porque as coisas, para ganhar esse troféu, não são qualquer um, tem que treinar e tem que formar uma equipa. Portanto, Deus quer a mesma coisa. Portanto, quer-nos dar esse troféu, mas nós também temos que ser, na verdade, atletas de Jesus. É o troféu da salvação. Está a ver? É o ganhar a taça, não é? É o ganhar o primeiro lugar. E o primeiro lugar aqui não é primeiro lugar, é ganhar o céu. Sim, eu depois, conforme foi saindo as leituras e estando a acompanhar, eu assim, isto encaixa aqui, eu vou falar, depois vocês... Não. Falar. É bonito, essa imagem é bonita. Essa imagem é muito bonita. Que aparentemente pareça parva, as pessoas não devem dizer. Não é parvo. E se lembrarmos São Paulo diz que estava perto do fim da vida dele e que sabia que ia ganhar a corrida, como se fosse uma corrida que ele tivesse feito, não é? Como faziam na altura também, aquelas corridas de atletismo, etc. E ele sabia que ia ganhar o troféu, ou a coroa de louros, ou que antigamente se punha a quem ganhava. E, portanto, é isso mesmo. Combati o bom combate. Mas é noutra carta. E é isso mesmo, é ganhar a taça, é ganhar o troféu. Portanto, o primeiro lugar, ou seja, é ganhar. E que exige correr todos os dias, exige porque não se ganha assim. Todos os dias é preciso correr. Estou toda a transpirar, parece que até... Não, isso é um bom sinal, é sinal que a visão foi verdadeira, quando as pessoas... É preciso correr, é preciso ou treinar, é preciso, olha, como fazem os jogadores de futebol, apanhar a pancada da esquerda e da direita, mas continuar a correr na mesma, não é? A gente vê-os ali, coitadinhos, imagina as dores que eles têm quando se atropelam uns aos outros ou quando caem. Mas eles não desistem, é a mesma coisa. Obrigada, Cecília. Obrigada, Cecília. Foi uma visão muito bonita. Partida. Obrigada. Não ter medo. E depois temos o João Ribeiro. Diga.
João. Eu tenho um testemunho para dar, não sei se posso falar. Não, estávamos a querer ouvir alguém se tinha. Mas tem a ver com as leituras de hoje? Tem a ver com as leituras de hoje? Não, eu estive a falar com a Dona Teresa meia hora antes e depois surgiu uma passagem da minha vida dolorosa e eu vivi aquilo como fosse hoje e foi com os meus 16 anos e não sei se posso falar ou não. Já que falaste? Não sei. O senhor mostrou-lhe agora, foi? Mesmo próximo ao início da oração, mostrou-me isso tudo, essa passagem que já me lembrava, eu tinha 16 anos. Pronto, o João vai tendo, cada vez que há uma oração, vai tendo. O senhor vai revelando coisas do passado que ele não se lembrava. Tendo em conta que aquilo que Portanto, e isso foi mais uma revelação hoje, quando tinha 17 anos. O que é que foi? 16. E portanto, tendo em conta, a Dona Teresa disse, até falou que haveria algumas coisas para o senhor curar. E desligamos o telefone, passado um bocado começou a ouvir assim, muito choro e depois eu lembrava daquela cena que foi. Eu tinha comprado uma moto contra a vontade dos meus pais, com 16 anos, e depois, naqueles 8 dias ou 15 dias depois, eu fui fazer um recado em cima da hora que o meu pai me tinha mandado, em cima da hora do meu trabalho. Eu depois vinha assim mais depressa, assim um bocado fora de mim, e numa curva fui contra a parede, um muro daquelas pedras, uma para dentro, outra para fora, e bati com a cabeça mesmo cheia, e até o capacete saltou e andou para aí 50 metros lá abaixo, e vinha umas moças que passavam ali para o trabalho, e viram-me e foram por outra rua, que havia outra passagem por cima, não mais por ali que ele morreu. E nós não queremos ver isso. Eu fiquei ali sozinho e depois ainda tive que, quando eu dei prova, pronto, eu vi isso e vi que não tinha morrido, não é? Que comecei a perceber que estava vivo e eu vi as moças a falar e fiquei com o joelho, com o ombro todo muito ferido e desnorteado e tive que esconder a moto lá numa quinta que havia lá e ainda correr para o trabalho, que trabalhava logo embaixo numa obra a fazer lá, andava lá com o senhor, e levar as chaves para que ele estava lá à minha espera. E eu preocupado com aquilo tudo, e quando eu tomei a moto vou e encontro o meu pai, ainda me tive que fugir do meu pai que eu estava aleijado, para ele não perceber que eu me tinha esbarrado e essa história. E depois cheguei ao trabalho, preocupado com a chave, e o homem era assim um bocado mau ideal em todos os aspectos, mas eu conheço isso, e começou a rir comigo e levou comigo toda a tarde, e depois nessa altura era a altura de receber, também me pagou, e foi para aí umas coisas. Mas pronto, depois eu não fui ao hospital, teve sempre a evitar de ir ao hospital, depois só que a minha mãe deu por ela porque ficava sangue nas roupas e por vezes na cama e assim, e depois acabei por contar e coitada escusava de estar a esconder e não sei o quê, foi assim. Conclusão. Portanto, Jesus eu queria acrescentar o seguinte, que portanto, quando eu fui à procura neste caso, para fazer parte deste grupo de oração, nunca pensei que fosse assim, que é, apesar de nos ajudar e nos dar doutrina, de nos ajudar a suportar as coisas más, ou portanto a afastar, também faz estas coisas grandiosas que são as curas do passado, que a gente, eu pelo menos tenho muita coisa disso, e já foram muitas coisas curadas, mas ainda haverá mais, ainda agora estava na oração e me revelou mais alguma coisa, mais outras. E o cura do passado é muito importante porque a gente sofre com coisas que não sabe o que é. Cura interior. E vocês fazem a cura, ajudam à cura do passado, não é? O senhor não fez nada, o Espírito Santo é que foi aí ter consigo. Sim, mas o que
carisma de vocês, como é que é O estar... Espírito Santo é que foi aí. O Espírito Santo é que foi aí. Graças a Deus. Pronto, graças a Deus que descobriu mais uma coisa Pronto, que e estava nesse aí caso concreto, escondido nós na somos. sua vida Pronto, e que o marcou. que estivesse a viver naquele momento, todos os passos que se passaram ali, e então dá um choro, um desabafo, uma coisa que... Uma cor interior. Porque o João disse-me, aquilo desata a chorar sem saber bem porquê. Eu disse, há aí qualquer coisa. E se calhar está relacionado com isto. Com o susto que apanhou, com aquilo que ouviu, com o medo que apanhou dos seus pais, etc. Porque ele contou há bocadinho, aquilo desata a chorar e não sei bem porquê. Disse, eu também não sei, mas o senhor há de descobrir. Não, foi antes do grupo até. Sim, foi antes, foi rezado, mas rezou-se. Não. Há bocadinho eu não rezei coisíssima nenhuma. Foi só disso. O senhor tem que mostrar o que é que se passa aí, porque há aí qualquer coisa escondida, eu não sei o que é. E então o senhor mostrou. Aleluia. Só queria também dizer o seguinte, é uma passagem que eu tive dolorosa, que quando me vem ao sentido, ao longo da vida, quando vinha ao sentido, eu retirava o pensamento disso, porque automaticamente eu não queria passar naquilo. E hoje vivi aquele momento como fosse na hora que estivesse a acontecer agora, porque realmente eu quando pus, eu assim, vou pôr o capacete, não vou pôr, hoje vou pôr. Pus o capacete, naquela altura era assim, e se não pusesse, ficava completamente desrelaxado. Isso ainda me mete mais impressão, meteu-me, pronto, na altura a pensar no assunto, meteu-me impressão, olha, se eu não tinha posto o capacete. Portanto, agradeço a Deus Nosso Senhor ter tido a inspiração de pôr o capacete e de toda a maneira não ter morrido. E que o Senhor cure... Já na letra, mas que estão cá. Ok. Agradeço a Jesus. Alguém tem mais alguma palavra acerca da oração de hoje? Palavras do Senhor para o grupo? Vamos pedir ao Senhor o dom da fé. Não, e vamos fazer aquilo que eu disse no início. Obrigado por rezar esta oração com todo o nosso ser. Portanto, vamos, se possível, ajoelhar, podem estar na cadeira, mas compenetrados como se estivessem ajoelhados. Portanto, ou seja, rezar com todo o nosso ser, dizer isto com todo o nosso ser. Porque muitas das vezes dizemos que amamos a Deus e que Tu és o meu Senhor, mas isso não vem do fundo do nosso coração. E por isso vamos todos, com todo o nosso ser, dizer: Jesus, eu acredito em Ti. Jesus, eu acredito em Ti. Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus. Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus. Jesus, eu acredito que Tu morreste por mim. Jesus, eu acredito que Tu morreste por mim. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Eu acredito que Tu ressuscitaste da morte. Eu acredito que Tu ressuscitaste da morte. Jesus, esta noite, eu ofereço-Te o meu corpo. Eu ofereço-Te o meu corpo como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. Um corpo sofredor. É um corpo sofredor. Como o Teu. Como o Teu. Jesus, eu tomo a decisão. Eu tomo a decisão. De perdoar a todos. De perdoar a todos. A quem ofendi. A quem ofendi. E peço-Te. Todos a que me ofenderam. E a quem ofendi. Desculpa, de perdoar a todos. De perdoar a todos que me ofenderam e também... A quem eu ofendi. E também peço perdão para aqueles a quem eu ofendi. Ok. Jesus, eu peço-Te, me batizes com o Teu Espírito Santo e fogo. Senhor, peço que me batizes com o Teu Espírito Santo e fogo. Submerge-me no Teu rio do Teu amor. Submerge-me no rio do Teu amor. Mergulha-me no rio do Teu amor. Submerge-me. No rio do Teu amor. Submerge-me no rio do Teu poder. Submerge-me no rio do Teu poder. Purifica-me. Santifica-me. Aumenta a minha fé. Purifica-me. Senhor. Pai Santo. Pai Santo. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Eu te peço. Eu te peço. Rasga os céus. Rasga os céus. E derrama sobre mim. E derrama sobre Teu mim Santo Espírito. o teu Santo Espírito. Revela, Senhor, o teu rosto. Revela, Senhor, o teu rosto. Dá-me, Senhor, o dom da fé. Dá-me, Senhor, o dom da fé. Querido Espírito Santo, Querido Espírito Santo, toma posse total de mim. toma posse total de mim. Enche-me com o teu poder. Enche-me com o teu Aumenta a poder. minha fé. Aumenta a minha fé. Ilumina a minha mente Ilumina a minha com a mente tua luz. com a tua luz. Fortalece a minha vontade. Fortalece a minha vontade. E incendeia o meu coração E incendeia o meu com o coração teu amor. com o teu amor. Com o fogo do teu amor. Com o fogo do teu amor. Cura todos os meus medos. Cura todos os meus medos. Cura todos os meus sentimentos de culpa. Cura todos os meus sentimentos de culpa. Cura todos os meus complexos de inferioridade. Cura todos os meus complexos de inferioridade. Cura todos os meus complexos de rejeição. Cura todos os meus complexos de Com o rejeição. teu fogo de amor. Com o teu fogo de Vem, amor. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Santifica-me. Santifica-me. Vem, Espírito Santo. Vem, Vem, Espírito Espírito Santo. Santo. Vem, Espírito Santifica-me. 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 Vem, Espírito Santo, vem à minha vida. Vem à minha vida. Ilumina todo o meu entender. Ilumina todo o meu Revela-me, entender. Senhor, o teu rosto. Revela-me, Senhor, o teu rosto. Robustece o fraco que há em mim. Robustece o fraco que há Enche em o mim. meu coração do teu amor. Enche o meu coração do teu E amor. santifica-me E com santifica a tua graça eternal. com a tua graça Sede eternal. o meu guia Sede o meu ao longo guia. de toda a minha vida. Ao longo de toda a minha vida. Sede o meu motor e o meu motorista. Sede o meu motor e o Vem, meu Espírito motorista. Santo. Vem, Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Vem com o teu fogo. Vem com o teu Vem fogo. queimar toda a raiz do pecado que habita na minha alma. Vem queimar toda a raiz de pecado que habita na minha alma. Pacifica a minha alma. Pacifica a minha alma. Santo Espírito, Santo Espírito, vem com o teu fogo. Santo Espírito, Santo Espírito, vem com o teu fogo. Santo Espírito, vem com o teu fogo. Santo Espírito, vem com o teu fogo. Vem, Santo Espírito, derrama em nós teu fogo. Vem, Santo Espírito, derrama em nós teu fogo. 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 Shambarira maraham. Shira papa maraham rakakarararararama. Shiambara mariria riria. Shira papa marakakarararararama. Shiambara mariria riria. Shira papa maraham. Fecha os olhos. Shira maraham mariria riria. Shira papa maraham rakakararararama. Shiambara mariria riria. Shira papa marakakarararama. Vai, Espírito Santo, vem instruir-me. Vem instruir-me com a verdade de Jesus. Sou cego, vem guiar-me com a tua luz. Shiramarahamarirara. Shirama, vem, Espírito Santo. Destrói, Senhor, agora mesmo com a tua luz e o teu fogo todas as trevas, todas as cadeias que nos escravizam, nos aprisionam e nos amarram. Todas as mentiras. Vem queimar todas as mentiras. Liberta-nos totalmente da escravidão. Shiramarahamarirara. Todo o espírito infernal seja queimado e destruído. Destrói, Senhor, toda e qualquer ligação destes irmãos com Satanás, com os seus anjos infernais decaídos, bem com todas as pessoas vivas ou defuntas ligadas a Satanás. Libertas de toda a possessão diabólica, toda a infestação diabólica, toda a opressão diabólica e tudo aquilo que é pecado mortal ou consequência do pecado mortal. Todas as falsas teorias, todos os falsos profetas, todos os falsos todas as sacerdotes. falsas doutrinas. Destrói, Senhor, toda e qualquer ligação destes irmãos com Satanás e os seus anjos infernais e o seu reino. Quebra, Senhor, as ligações ao espiritismo, as ligações com a teoria da Vem, reencarnação, Espírito Santo, as vem, teorias fogo vivo. com as doutrinas. Pai Santo, Pai amado, Pai adorado, em nome de Jesus, pelas tuas santas chagas, pelo poder da sua paixão e da sua ressurreição,
pelo poder do seu precisíssimo sangue. Eu te peço, dá-me o teu Santo Espírito e vem libertar e desamarrar todo o poder do mal, das ciladas, dos enganos e da malícia e da astúcia dos espíritos demoníacos impuros, todos os irmãos que aqui estão reunidos connosco esta noite e que foram enganados pelo demónio e que frequentaram estas práticas ocultas e demoníacas por ignorância. Shira Marahamaririara, Shira Papamarahamaririara, quebra todas as ligações com a nova Shira era, Marahamaririara, quebra todas Shira as Papamarahamaririara, Shira Marahamarara, e que todos os demónios e espíritos infernais sejam acorrentados e destruídos, em nome de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, e pelo poder e pelo fogo do Espírito Santo, todo o espírito demoníaco ou infernal seja queimado, todo o malefício seja queimado, toda a maldição seja queimada, todo o pacto satânico, feitiço e consagração a Satanás sejam queimados e destruídos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, em nome de Jesus eu ordeno todo o espírito de morte e das trevas, sai e seja expulso destes irmãos, todo o espírito de suicídio seja queimado e destruído, em nome de Jesus, e vai imediatamente prostrar-se aos pés da cruz de Jesus, em nome de Jesus e pelo poder e pelo fogo do Espírito Santo, todo o espírito de inveja, todo o espírito de inveja, todo o espírito de ódio, todo o espírito de medo, todo o espírito de medo, todo o espírito de vingança, de ressentimento, de intriga, de autodestruição, de autorrejeição, de autocondenação e de sacrilégio, sejam queimados e destruídos, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Vem, Espírito Santo, vem com o teu fogo, queima toda a raiz do nosso pecado. Todos os medos da ambulância, todos os medos de camas de hospital, tudo isso seja quebrado, de médicos, de enfermeiros, de internamentos, de bombeiros, de ambulâncias, tudo seja destruído. Pacarirá, em nome de Jesus, tudo seja Espírito destruído. Santo, destrói, Senhor, viva, agora mesmo, e que com a viva tua o luz e o Espírito teu da fogo, vida, o Espírito todas do as nosso trevas Senhor Jesus e Cristo. todas as cadeias que nos escravizam, nos aprisionam e nos amarram. Liberta-nos totalmente da escravidão e que todo o espírito maligno e impuro do qual tenhamos sido libertos seja amarrado e vá imediatamente prostrar-se aos pés de Jesus, para que o sangue redentor de Jesus vos extermine de uma vez para sempre e não volteis mais a perturbar estes e outros irmãos. Shira Marahamaririara, Shira Papamarahamaririara, aleluia, 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 Shira Marahamaririara, Shira recriados, Shira Marram, Shira, vai Espírito todos Santo, sejam vai Espírito Santo, ressuscitados, vai Espírito todos Santo, voltem à vai alegria, Espírito à Santo, liberdade vai dos Espírito filhos de Santo, Deus. Shira Marahamaririara, Shira, vem com o teu fogo, queima toda a raiz do pecado. Shira Marahamaririara, destrói com o teu fogo toda a maldição e praga, todo o malefício, todo o feitiço, todo o pacto satânico, consagração de Satanás, sejam queimados com o fogo vivo que não se consome do Espírito Santo. Shira Marahamaririara, Shira Marahamaririara, Cura todos os Shira, vai episódios da Espírito nossa Santo. vida que nos Pai Santo, eu perturbaram. acredito em todas as promessas de Jesus. Sim, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Rasga aos céus e derrama sobre todos nós o Teu Santo Espírito. Vai, Espírito de amor. Vai, Espírito de amor. Enche o nosso coração de amor, do Teu amor. Vai, Espírito Santo. Vem com o Teu poder. Enche o nosso coração com o Teu poder. Com o Teu poder. Vai, Espírito Santo Paráclito. Vem consolar-nos. Vem, Espírito de verdade. Vem ensinar-nos a verdade, a única verdade, a verdade de Jesus. Derrama, Pai Santo, em nome de Jesus, o fogo, o Teu fogo de amor sobre todos nós. Em nome de Jesus eu te peço que me unjas com o Teu Espírito Santo de poder. Shira Marahamaririara, Shira, vai, Espírito Santo, unge-me com o Teu poder e a Tua graça, para eu ser forte e poderoso e viver uma vida cristã autêntica, de acordo com a verdade de Jesus. A única verdade. Shira Marahamaririara, Shira Marahamaririara, Shira Papamarahamaririara, Shira Marahamaririara, Shira Marahamaririara, não deixar cair nas tentações, Shira não querem desviar Marahamaririara, do Teu caminho. Shira Dá-nos a Marahamaririara, força, ao poder de dizer sempre que Shira sim Marahamaririara. ao Teu convite, sempre que sim. Revela, Senhor, revela, manifesta-te, Senhor, revela, derrama, Pai Santo, o Teu poder.
Faz Vem, cair, Senhor, Espírito todas Santo, as com o teu amor e o teu nos poder. afastam de ti. Vem, Espírito Santo, com o teu Todas fogo de as amor. barreiras que não Vem, nos Espírito deixam Santo, ver. santifica-nos no amor e na verdade. Vem, Espírito Santo, tu és o poder da santidade. Santifica-me. Enche-me com todos os teus frutos, dons e carisma. Sopra sobre cada um de nós. Sopra nesta sala. Sopra onde estes irmãos estão. Sopra, sopra, sopra em nós. Sopra, sopra em nós. Desce sobre nós como em Pentecostes. Toma conta deste lugar. Toma conta desta minha casa. Toma conta das casas destes meus irmãos que estão aqui reunidos. Em teu nome. Em teu nome, querido Jesus. Shira Marahamariria. Shira Papa Marahamaricacarara. Shira Marahamariria. Shira. Aceita, Senhor, esta oração de intercessão. Shira Marahamariria. Aceita, dá-nos o dom da humildade. Nós te pedimos perdão e misericórdia. Shira Marahamariria. Que nós tomemos a decisão de perdoar. Perdoar a ti, querido Paizinho do céu, a ti, querido Jesus. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és o Deus excelso, o Deus Altíssimo, Senhor. Todo digno de poderoso. louvor, hoje e como agora nós lemos e para hoje nos sempre, Salmos, Senhor. Shira Marahamariria. Shira Papa Marahamariria. Shira Marahamariria. Shira Marahamariria. Shira Marahamariria. Shira Papa Marahamariria. Shira. Acabou a pilha. Shira Marahamariria. Shira Marahamariria. Não posso. Não tem pilha. Shira Marahamariria. Shira Marahamariria. Shira Papa Marahamariria. Sopra em nós, querido Espírito Santo, sopra em nós. Sopra em nós. Vem com o teu fogo. Vem, Espírito Santo, com o teu fogo. Shira Marahamariria. Com o teu ar límpido, puro, com o teu ar vivificante, o teu sopro de amor, o teu sopro de vida, Senhor. Afasta tudo o que é morte, afasta tudo o que é negro, afasta tudo o que é impuro, Senhor. Todas as ideias, todas as teorias, tudo o que temos no nosso coração, na nossa alma, queima toda a raiz do pecado, não é teu. queima toda a maldição, Sopra, todo o Senhor. malefício, todo o Limpa, pacto Senhor. satânico, Afasta, toda a consagração de Satanás. Vai, Espírito Santo, vem fogo vivo do céu, que não se consome, destrói todas as obras das trevas, todo espírito maligno seja queimado, todo o malefício seja queimado, toda a maldição seja queimado, todo o mal olhado seja queimado e destruído, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, em nome de Jesus. Shira, sopra, Shira, estás acima de Shira, Marahamara, acima de todos. Shira, Marahamariria, Shira, Marahamariria, Olha, nós vamos tirar isto. Shira, Marahamariria, Shira, rasga, Pai Santo, os céus e derrama sobre todos nós o teu Santo Espírito. Vem, Espírito de amor, vem, Espírito de Paráclito de consolar-nos, vem, Espírito de verdade, de ensinar-nos a verdade, a única verdade, a verdade de Jesus. Vem com o teu amor e o teu poder, vem, Espírito Santo, vem com o teu fogo de amor, vem com o teu amor e o teu poder. Shira Marahama, vem, Espírito Santo, sopra em nós como em Pentecostes. Toma conta deste lugar, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, Espírito Santo, tu és bem-vindo. O meu corpo não é templo de doença nem de enfermidade. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não sou templo de doença nem de enfermidade. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou templo de riso, de boa disposição, de paz, de alegria, de amor, de autodomínio. Shira Marahamariria, Shira Marahamariria, Shira Papa Maraham, Senhor. A tua mansidão, a tua Shira, a tua paz e a tua mansidão. Shira Marahamariria, Papa Maracacararararararara. Restaura-nos, Senhor. Estamos cansados, Senhor. Dá-nos forças, Senhor, para seguir o teu caminho. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Inscreve em nós a tua verdade, Senhor. Escreve no nosso coração a tua verdade. Marca-nos com o teu selo, Senhor, com a tua verdade, Senhor.
que nenhuma mentira entre no nosso coração, na nossa mente, na nossa entendimento, na nossa alma, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Destrói, Senhor, todo espírito de aborto, a nossa fé. todo espírito de morte, todo espírito de suicídio. Tira todo espírito de encantamento, todo espírito de adivinhação, todo espírito de magia, todo espírito de medo da feiticismo, morte, Senhor. todo o espiritismo, todo o sacrilégio, seja queimado e destruído, em nome de Jesus e para a glória Dá-nos o de dom da Deus. pureza, Senhor. Shira Maraha Dá-nos o dom Maria, da pureza, Shira do Maraha corpo, Maria, da alma e da mente. Shira Maraha Maria, Shira Maraha Maria. Tua pureza, Eu sou templo do a tua Espírito luz, Santo. Senhor. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu Teu não sou brilho, templo de Senhor. doença nem de Teu enfermidade. brilho, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem com o teu poder Teu de brilho, cura. que é um brilho do Vem céu, com a tua Senhor. força, vem com o teu fogo Faz curador brilhar em nós para a curar tua luz. todas as enfermidades e Faz doenças. brilhar em Vem recriar, vem restaurar. Que o teu fogo de amor atravesse todo o nosso corpo e restaure toda a nossa saúde. Shira Mara, que todos os miomas, tumores e cancros sequem, encolham, desapareçam, como Jesus secou a figueira que ele amaldiçoou. Vem, Espírito Santo, com o teu fogo devorador, desfaz e destrói todo o malefício, todo o pacto satânico, pacto ou consagração a Satanás feitos contra mim ou contra estes irmãos, possam ser impeditivos da cura física. Shira Mara, manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, o teu poder, percorre as nossas casas com o teu poder de curar e de libertar. Manifesta, Senhor, o teu poder e glorifica o nome de Jesus. Seja tudo para a glória de Deus. Shira Maraham, obrigado, Senhor, tua graça. Tudo aquilo que estás fazendo neste momento sobre cada um de nós. Shira Maraham, Maria, Shira Papa Maraham, Maria. Espírito Santo, Consolador, vem até mim com teu amor. Espírito Santo, Consolador, derrama em mim o teu amor. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, Consolador, vem até mim com teu amor. Espírito Santo, Consolador, derrama em mim o teu amor. Shambara Rama Rama Rama, Shira Papa Marahama, Shira Marahama. Shira Marahama, Shira Marahama, Shira Marahama, aleluia, 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 aleluia. Pacificar, Shira Marahama, santificar, Shira Marahama, amorizar, Shira Marahama, Shira Marahama, ajuda-me. Vai, Espírito Santo, vai. Dá-nos um coração novo, Vai, Senhor. Espírito Santo. Arranca de nós o coração de pedra. Dá-nos um coração como o teu, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, àquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, àquele que venceu. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Shira Marta Maria. Shira Papa Maraca Carararararara. Shira Maraca Maria. Shira Maraca Maria. Shira Maraca Maria. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Foi por ti, só por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz, é a minha maior prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Foi por ti, só por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Isto diz-nos o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por ninguém nos amar tanto como tu nos amas. Obrigada, Senhor, pela tua Santa Cruz. Obrigada, Jesus, Filho Senhor, de Deus, por teu tem amor. piedade de mim que sou pecador. Perdoa-me os meus pecados e lava-me com o teu precisíssimo sangue. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Perdoa-me os meus pecados e lava-me com o teu precisíssimo sangue. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Perdoa-me os meus pecados e lava-me com o teu precisíssimo sangue. E unge-me com o teu Santo Espírito. Amém. Senhor, que todas as atividades do meu consciente, subconsciente e inconsciente, durante o meu sono e durante toda esta noite, sejam a ação do Divino Espírito Santo, que sejam para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Shira Maraca Maria. Shira Papa Maraca Cararararara. Shamaraca Maria. Shira Maraca. O Senhor fez, está a fazer e eventualmente continuará a fazer grandes coisas em cada um de nós. De certeza que não ficamos iguais. De certeza que se abrirmos o coração, não ficamos iguais. Não ficamos iguais. Obrigada, Senhor, porque ouves a nossa súplica. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, que ouves as Eu te amo, Jesus, meu Senhor e meu Deus. Tu és fonte de vida, meu Salvador. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Cura-me,
Jesus. Cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Sim, Senhor, porque eu acredito que Tu és Deus. Tu és Deus, Tu és o meu Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Shira Marahamarirá, Shira Papa Marahamarirá, o Deus dos impossíveis. Shira Marahamarirá, Shira Marahamarirá, o Deus dos impossíveis. Shira Marahamarirá, Shira Marahamarirá. Porque para Ti, Senhor, tudo é possível. Tudo é possível. Alguns destes cânticos podem servir-nos de oração. Se não sabemos como é que havemos de dizer, de pedir, podemos usar estes cânticos, assim como podemos usar os salmos, tornando-os nossos, tornando as palavras nossas. E alguns destes cânticos também, como viram, são oração. E nós podemos usá-los como oração. São baseados em podemos usá-los como oração pessoal. Podemos usá-los como oração. Portanto, cura-me, Senhor. O João alertou-me. Portanto, nós temos o Spotify. Portanto, tem lá os cânticos. Estes cânticos têm lá, estes cânticos todos, portanto. Quase todos. Os cantamos agora. Podemos expressar o amor ao Senhor, podemos pedir que Ele nos salve, podemos dizer, como dizemos no Eu Navegarei, que eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E quando nós cantamos isto e pensamos na nossa vida, tudo isto é verdade. Ao meu libertador, àquele que venceu. E sabemos que Ele é que é o nosso libertador. E sabemos que Ele é que venceu. E, portanto, podemos muito bem rezar cantando. Portanto, o João Prata tem aqui o Spotify. Portanto em que podem ver. Portanto, este link. Ou se tiver um livro de cânticos, portanto. Sim, o problema é quando não sabem a música. Não sabem a música, portanto podem ir aprendendo já. Tá bom? Eu creio que vai haver muitos testemunhos. Quando não seja para a semana, daquilo que o Senhor fez durante esta oração. Fez de certeza muitas coisas. Fez de certeza. Vá, uma santa noite. Para a semana temos ainda oração, será o último dia. Mas para a semana ainda vai haver oração. Portanto, e se calhar um ensinamento. Não vale a pena, estás a fazer contas de cabeça porque o Senhor é que manda. E rezamos uns pelos outros, pelas intenções uns dos outros. Não sei como é que... Não sei se... João? Sim. João? Sim. Está ruim o sinal. É porque os microfones abertos, por isso que o som fica ruim. Agora melhorou. Não, eu queria só testemunhar, João, que eu fiquei aqui do lado do computador, né, aqui deitado na minha cama, como eu faço, como você fala, né, abre as mãos e fecho os olhos e, né, deixo o Senhor tomar conta e peguei meu crucifixo, que eu dei meu crucifixo e coloquei assim no meu peito, eu senti uma pressão tão forte, que parece que meu tórax ia assim explodir. Parece que tinha, sabe, assim, a mão assim, tocando tanto, mas foi uma coisa com uma pressão muito forte no meu tórax. Glória a Deus. Glória a ti, São Bendito e louvado seja. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Não sei. Aqui não sabemos a música. Eu sei. Então vá. Uma santa noite para todos. Vamos rezando uns mais pelos testemunhos. outros. Alguém quer fazer mais algum testemunho? Os testemunhos são sempre bem-vindos. Olá, Teresa, João. Cecília. Sim. Ainda não parei de chorar. É bom sinal. Se é chorar, que é aquela lavação, que é o Senhor a lavar,
Olha, continuo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. É o Senhor a lavar, é o Senhor a curar. Também, pronto. Graças Há mais a a Deus. chorar, há muito mais. Ainda Muito bem, mais. ainda bem. Ainda Podem bem. levantar, podem dizer, eu também. Ah, sim senhora, a Libertação. senhora a libertar, a Estamos a ver senhora a as limpar. várias componentes da oração que foi feita. Que foi... Uma cena quando a Dona Teresa falou da hospitalização, quando estava hospitalizada. Sim. Lembro-me quando eu era criança, não sei bem a idade, esteve hospitalizada até o dia de hoje, nunca me esqueço, 24 dias, foi levada para o hospital com uma vizinha e fui enganada, fiquei lá internada, a ter sido operada da apêndice, e me veio essa imagem durante esta oração, esta última oração. Pronto. Senhor, Perdão, rezamos por isso. Eu ainda era criança, dormia no chão, num quarto com senhoras já idosas, e nessa noite morreu uma senhora, Ai, e que fiquei traumatizada, porque já fui o quê? Há quase 40 anos, pronto, e foi com um quarto de senhoras já idosas, e isto está-me sempre na cabeça, e por acaso agora me veio essa imagem quando desse internamento. Foi Deus a curar essa marca. Isto está-me registada no meu cérebro. Os 24 dias que estive lá internada, chorava. Pois, porque nessa altura não havia mães ao pé, não havia outras crianças. Era... Pronto, nós rezamos precisamente pelo perdão e é por isso que foi curada disso. Falecia durante muito no Senhor lá. E eu fiquei traumatizada. Claro, de várias maneiras. Eu dormi no chão, com os cobertores, num colchão, porque não havia... Porque era uma criança e... Não havia camas. Não havia camas. Então vai ver que a partir de agora essa lembrança já Está não curada. vai afetar. Então nós rezamos Graças a precisamente Deus. hoje, não costumamos rezar nesta oração final, mas rezamos também por isso, pelo perdão, pela falta de perdão, Graças. pelas mágoas e ressentimentos. Sim, pelos medos de hospitais. Tanto foi medos de hospitais. Aleluia. Estou marcada até o dia de hoje. Por exemplo, já não me recordava dessas coisas. Claro, porque nós depois tentamos esquecer. São coisas tão dolorosas que a gente já não quer nem lembrar. Então nós tomamos a decisão hoje na oração de perdoar a todos. E agora vou ver se É, por interior. Pronto. Muito obrigada, então. Boa noite. Obrigada, Jesus. Obrigado, Boa. bendito e louvado seja. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Uma santa noite Tchau. para todos. Obrigado. Santa noite. Deus, Luciano. Agora é que chegaram Deus alguns a meu. querer. Tchau. Tchau. Graças a Deus. Graças a Deus. Todas as curas, tudo o que aconteceu hoje. Beijinho. Obrigado. Graças a Deus. Por isso, olha, se não conseguir.